bem? Vamos lá para mais um vídeo do Caderno do Geraldo. E a história de hoje está recheada de comparações. Como assim comparações? Então, nós vamos comparar um pouquinho da aula anterior. Nós vamos comparar um pouquinho da história anterior. Vocês lembram da história anterior? Que foi o problema da matemática? Que o Carlos estava com muita dificuldade? Relembraram ou não? Vamos lá. Eu vou mostrar até a fotinho para vocês lembrarem. Essa fotinho dele preocupado com a prova, que ele não conseguia acabar a prova. E teve aquela parte também que ele ficou preso nas frutas, né? Oh, meu Deus, foi tão difícil essa prova pro Carlos. Lembra dessa parte que ele ficou um bom tempo pensando quem era a Escolástica, que era a dona lá do pomar, quantas frutas tinha? Então, e aí vocês acompanharam, né? Que aconteceu várias coisas, ele não conseguia acabar, bateu uma bolinha nele, a professora chamou ele para conversar. Lembraram? Então vamos lá embarcar na história de hoje. Então, olha só. O tema de hoje é o problema do Carlos. Para quem quer ler, é só dar pause aqui nas telas que eu vou seguir, porque a Pro vai fazer a leitura e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece, porque hoje a história é longa, né? Mas é muito divertida. Então, recapitulando, lembra lá do Carlos fazendo a prova? Então, a dificuldade que ele teve. Só que a outra, o título era o problema da matemática. Agora é o problema do Carlos. Aí tá assim. Todo mundo na classe já tinha acabado a prova, menos quem? Menos o Carlos. O Geraldo estava sentado um pouco atrás da carteira, onde ele se debruçava sobre a folha do exercício que Janaína, né, a professora, tinha entregue para eles. E aí ele já estava um bom tempo fazendo essa prova. Lembra, gente, que ele ficou falando que ele era burro, que ele ficou inconformado? Pois bem, Carlos não ia acabar a tempo nenhum. Que estranho, né? Pois bem, ele achava, o Geraldo, que o Carlos era o menino da classe que mais gostava de fazer lição, que mais gostava de estudar, que mais aprendia coisas e sempre acabava as provas antes de todo mundo. Mas naquele dia foi diferente. Ele não tinha acabado primeiro. E aí ele ficou pensando o que será que aconteceu. O Carlos não parecia estar se sentindo bem. Estava meio vermelho. E o Geraldo achou que ele podia estar chorando, porque de vez em quando ele fungava, ele fazia assim, e limpava o nariz com a manga da camisa. Que nojo! E cadê a Janaína, que não vai lá pegar a prova do Carlos e resolver logo isso? E como se tivesse escutado o pensamento do Geraldo, lá foi ela, né, pegar a prova do Carlos e liberou a sala para ir para o recreio. Lembram disso? Que aconteceu? Pois bem, foi a partir desse momento, o Geraldo não ouviu muita coisa do que ela estava falando para ele, porque o Thomas e a Fê, que estavam sentados atrás dele, não paravam de dar risada. Mas ele ouviu algum pedaço da frase como o fim do mundo, repetir de ano, pessoa mais boa da escola, e que me encontrar na secretaria. Nossa, por que será que eles brigaram? O Geraldo estava pensando que a professora Janaína e o Carlos tinham brigado. Então, o Geraldo pensou em perguntar ao Carlos o que tinha acontecido. Mas, olha lá, lembra que ele foi conversar com o Carlos? Olha lá, o Carlos estava lá na sala, né? E o Geraldo foi conversar com ele, foi perguntar o que tinha acontecido. Mas quando ele levantou, o Thomas acertou uma bolinha de papel na sua bochecha. E a Fê atirou outra no Benjamin. E o Benjamin, que rebateu a bolinha com o estojo como se fosse uma raquete. Ele pegou o estojo dele, sabe? E parecia uma raquete. Bateu na bolinha. A bolinha bateu e foi acabar onde? Lá no Carlos. Lembram disso? Olha só como que foi a história. Agora a gente sabe quem bateu em quem, como é que a bolinha chegou lá, né? E a bolinha acabou acertando o Carlos bem na nuca, que virou para trás, olhou feio para o Geraldo, se levantou e saiu da classe sem dar chance para o Geraldo dizer que não tinha sido ele, né? Vocês viram quem foi? Um jogou para outro, que jogou para outro, que foi parar lá no Carlos.
Geraldo pretendia ir falar com o Carlos, mas se esqueceu de tudo quando uma segunda bolinha da fé acertou Benjamin em cheio, bem no meio da testa, e a guerra de bolinhas tornou proporção épicas. Muitas bolinhas rolando. E tudo isso teria sido esquecido pelo Geraldo, se, no dia seguinte, o Carlos não tivesse faltado à escola. No dia seguinte, o Carlos não foi para a escola. Olha a carteira dele vazia. Por que será que ele não foi? Então, o Geraldo começou o dia olhando para a carteira vazia do Carlos e se lembrando da briga que ele teve com a Janaína no dia anterior. Janaína, cadê o Carlos? Perguntou a Fúvia. O Carlos não veio hoje. Como não vem? Isso a gente já percebeu. Se ele não tá aqui, é porque não venham. Resposta mais sem responder nada, né? Se a Janaína deu. O que será que aconteceu com Carlos? Perguntou Geraldo para o Thomas, preocupado com o sumiço do colega. Sei lá, por quê? Aconteceu alguma coisa com Carlos. Será? Aí vocês podem ver, né, que tá a bolinha, o papel rolando. De repente, eles começam a entender que aconteceu alguma coisa, para de jogar bolinha de papel e começam a conversar. E conversa vai, conversa vem, e aí eles começam os questionamentos, né? E aí eles começaram a pensar: será que aconteceu alguma coisa com ele? Aí um falou: sei lá, ontem na hora da guerra de bolinha, ele e a Janaína brigaram e hoje ele não veio na aula. Você não acha isso estranho? Um perguntou para o outro. E continua a conversa. Quem brigou? Intrometeu-se a Fê. Eu não acho que eles brigaram, respondeu Thomas. Ah, eu vi a Janaína mandar o Carlos entrar lá na secretaria, argumentou o Geraldo. É, eu vi ele saindo da secretaria com uma cara de choro. Mas não falei com ele porque ele saiu correndo. Foi muito estranho. A Fúvia alimentou mais ainda a ideia de que tinha acontecido alguma coisa ruim. E eles foram pro lanche. Claro, onde eles gostam de ficar lá escondido conversando em cima da árvore, né? E aí continuou a conversa. Quem se encrencou e foi para a secretaria, outra pessoa entrou no assunto deles, né? Juntou-se o Benjamin. Nossa, a conversa parecia um telefone sem fio. E depois de um tempo, ficou claro para eles que algo ruim tinha acontecido mesmo com o Carlos. E eles sabiam disso por vários motivos científicos. Eles apuraram os fatos e levantaram as hipóteses e chegaram à conclusão que o Carlos não terminou a prova e parecia que estava sofrendo. Depois da prova, ele passou o dia largado na carteira. Não brincou com ninguém. Estava de cabeça baixa e com a cara que ia chorar. E tudo isso deveria significar que talvez ele tivesse sido expulso da escola ou suspenso, mesmo que isso não estivesse na série deles. Logo depois, a Fúvia foi falar com a Janaína. A Fúvia resolveu tirar satisfação, resolveu entender tudo o que estava acontecendo. Foi falar com a Janaína que não era justo ela expulsar o Carlos da escola, só porque tinha brigado com ela, porque ela não deixou ele terminar a prova que ele não conseguia fazer porque tinha dificuldade com a matéria e por outros motivos justos. E que expulsar ele, ou suspender, ou dar bronca era injustiça, porque é normal a gente não saber as coisas antes de aprender. Ai, ai, a confusão foi armada. Foi maior confusão, maior do que a confusão dessa frase que a Fúvia falou, sem vírgula, sem fôlego e com lágrimas nos olhos. Como ela sempre falava quando estava brava com alguma coisa. Ela ficou tão brava, foi falar com a professora, falar que não é justo, e falou. E agora, o que será que vai acontecer? Mesmo assim, a Janaína entendeu o que ela queria dizer e foi direto procurar quem ela achava que estava por trás do mal entendido. Olha, Janaína, os 4 já para baixo. A Janaína falou lá no pé da árvore, gente. A Janaína mandou eles descer da árvore. E aí, como você achou a gente aqui em cima? Falou o Geraldo. Como? Como? De quem é essa muleta aqui encostada no tronco da árvore? E essa muleta está aqui? Onde está o Benjamin?
em cima, né? E o Benjamin está na árvore onde está o resto da turma. Ai, a muleta caguetou eles. Olha aqui a muleta, ó. Ela viu a muleta, logo deduziu. A muleta não vai parar ali sozinha, né? Pô, de novo, bem, falou o Geraldo com o amigo. Esconde a muleta direito, já falei pra você. Geraldo, Thomas, Benjamin e Fernanda desceram da árvore. Lógico. Vamos conversar na classe, os 4, disse a Janaína. Ai, a Janaína pediu para os 4 ir para a sala. E quando eles chegaram na sala, quem estava lá? A Fúvia também estava lá esperando por eles, sentada em uma carteira com cara de desculpa. Encrenquei todo mundo. Ela estava sentada lá, já olhou para eles, tipo, desculpa, gente. Ai. De onde saiu essa história de que de Carlos ter sido expulso da escola? Ficaram mudos. Gente, eu não estou brava. Vamos desembuchar, pessoal. Vamos falar logo o que está acontecendo. Eles ficaram quietos. E aí, de novo, ela vai. Por que vocês acham que ele foi expulso? Aí o Thomas resolveu falar. Eu não venho hoje na aula. E você brigou com ele, falou o Geraldo. E eu ouvi você mandando ele para a secretaria. E ele saiu de lá com a cara de choro. E não brincou com mais ninguém. Ficou quieto na carteira dele com a cara de choro. E hoje, ele não veio para aula. Gente, olha a Janaína respondendo para eles. Gente, o Carlos não foi expulso. Eu não briguei com ele. Eu devia ter explicado melhor o que aconteceu. Desculpa. Não percebi que vocês estavam tão preocupados com ele e não sabia que tinha escutado uma conversa pela metade e entendido tudo errado. O que aconteceu foi que o Carlos não conseguia terminar a prova de ontem e eu falei para ele ir à secretaria e marcar uma hora de reforço. Só isso. E cadê ele então? Por que ele não veio hoje? Perguntou a Fúvia. Porque ontem ele estava começando a ficar gripado e, em vez de dormir, ele ficou a noite inteira acordado estudando a matemática. O resultado foi que hoje ele acordou com febre e não pôde vir à aula. Lembram que ele pegou e estava debaixo da coberta estudando e a mãe tinha mandado ele dormir? Olha o resultado. Ah, tá tudo explicado. Problema resolvido, mistério solucionado. Todo mundo podia voltar para o recreio. E todos foram, aliviados porque o Carlos não tinha sido expulso. Todo mundo, menos o Carlos, né? Quer dizer, menos o Geraldo, que ficou mais um tempo imaginando como seria ficar com febre, só porque não sabia a resposta para uma pergunta da prova. Será que era igual ficar com febre e dar saudade da mãe? Isso o Geraldo já tinha sentido e achava que era muito ruim. Coitado do Carlos. E hoje ele ainda ficou sozinho em casa, só por causa da escolástica e de suas frutas. Ele não era obrigado a saber tudo. Será que ele sabe as respostas para as perguntas dos pontinhos da minha mãe? O Geraldo pensou nisso e teve uma ideia. Voltou para a classe e escreveu um papelzinho. O que é um pontinho preto em cima da torre do castelo? Pronto! Amanhã, se o Carlos vier à aula, vou ensinar ele os problemas dos pontinhos. E aí, tudo foi resolvido. O Geraldo, chegando em casa, pegou o seu caderno de desenho, que ele gosta muito, e fez um desenho, imaginando o Carlos lá doentinho, com o caderno de estudo, as frutas da escolástica, com flores, ó, ainda escreveu flores, e fique bom. Essa foi a forma que ele achou de colocar lá que os sentimentos dele, né, que ele quer que o amigo fique bem. Bom, agora vamos lá discutir um pouquinho sobre o que nós escutamos hoje. Vamos brincar de uma brincadeira que eu não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar de telefone sem fio? Pois bem, nós vamos fazer essa brincadeira para conversar um pouquinho. E agora que nós já brincamos, vamos conversar sobre essas perguntas. Só que essas perguntas eu não vou ler aqui, porque nós vamos ler e discutir em sala de aula, tá? Só vou deixar aqui para poder pôr pause e discutir.
Agora que nós já conversamos sobre isso, nós vamos fazer uma atividade diferente. Eu vou colocar aqui um objeto e cada um vai desenhar de um lado, esse lado aqui, o seu ponto de vista, da onde você está sentado, como que você está vendo esse objeto, tá bom? E desse outro lado aqui, como o objeto é na verdade, tá bom? E agora, gente, vamos responder essas perguntinhas após essa atividade. E agora pensem em pontos que destacaram no capítulo O Problema da Matemática, pontos que se destacaram no capítulo Problema do Carlos. Essa página 45 nós vamos fazer em casa. Nós vamos pensar com carinho a diferença que teve nas duas histórias. Se for o caso, vamos rever aí a história, né? Os dois vídeos, para poder pôr aqui o que vocês sentiram, o que destacou, né? Qual a diferença, coisas do texto. E também nós vamos fazer essa atividade aqui da página 47. Nós vamos escolher uma história, nós vamos pôr o nome da história, e versão do personagem. Que personagem vai ser? Então, vamos supor um exemplo, tá? Eu vou pôr a história da Cinderela. Aí eu ponho história escolhida Cinderela, versão do personagem. Eu vou contar agora a versão da irmã da Cinderela, a irmã mais velha, ou a irmã mais nova, ou da madrasta. Então, eu ponho lá a versão do personagem. Vamos supor que seja da madrasta. A versão da madrasta. Quando eu fui morar, vi a Cinderela, achei que ela já era empregada, por isso que eu tratava ela daquela forma. Não sei, é a visão, a versão contada por esse personagem. Nós vamos mudar a história, porque quem está contando é outra pessoa. É igualzinho aconteceu lá na história do Carlos, tá bom? É isso. E aí finalizamos hoje a nossa atividade do Caderno Geraldo. Até o próximo!